tu tens pela primeira vez na história de que o suicídio nos adolescentes é a segunda causa de morte e provavelmente dentro do ano será a primeira causa de morte. Então é importante que as mães não sejam mães helicópteros. As mães largam os filhos no jardim infantil, agarram-se às grades para ver o que é que o filho está a fazer, não é? Entram dentro do jardim infantil para perceber o que é que a professora está a dizer, não é? Saiam de mãe helicóptero. Uma mãe helicóptero é uma mãe que não ama o seu filho, não permite que ele seja livre, não permite que ele explore, não permite que ele ganhe experiência, que é importante. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo o Joaquim Marujo. Ele é terapeuta transpessoal, é constelador, ele é um eterno aprendiz da alma humana. Ele está nestas viagens há mais de 50 anos. Eu não sei bem até onde é que vamos parar. Sei que vamos explorar aqui o infinito, vamos explorar a alma humana, a psique, o sofrimento, a loucura. Vamos a isso, Joaquim, bem-vindo. Não, o prazer é meu, é mesmo um prazer estar aqui, né? Mas eu venho de viagem hoje, Pois é, acabei de chegar a 1h da tarde, um pouco fanhoso, mas vai ser muito importante esta conversa, né? Para mim, porque eu gosto de pessoas. Sim. Eu costumo dizer num ar de brincadeira que aprendi algo muito importante com a minha mãe, que é a melhor maneira de eu compreender o homem é amá-lo. O homem naquele tempo que se dizia homem e estava agrupado naturalmente as mulheres e todos os seres humanos, né? Falaste no infinito, eu achei imensa piada, porque eu acho que a gente irá para o infinito um dia, não é? Sim, e nós sem somos dúvida. o microcosmos do macrocosmos, não é? E dentro do nosso microcosmos nós espelhamos o nosso infinito. Basta olhar para as nossas células, que estão cheias de átomos, e depois abaixo dos átomos o que é que nós temos? Temos uma miliapte, no fundo de contas, que representa as estrelas todas que há. É verdade. Será que nós somos uma estrela? Este é que é o grande problema, porque quando nós não encontramos a estrela dentro de nós, quer dizer que nós somos sombra. O que quer dizer que nós temos que encontrar não o brilho. Há muita gente que diz que brilha. Eu acho que brilho é sucata. Nós temos que aprender a ser luminosos. É verdade. E neste infinito, eu entendo sempre que nós não temos tempo para atingir a finitude da vida com tranquilidade, com amor. Porque o grande problema da vida é saber quem sou, para onde vou e o que estou cá a fazer. Porque nós somos uma centelha de Deus. Eu acho uma certa piada quando se fala de Deus, Sim. porque normalmente entendemos que Deus é um homem, e verdade, Deus é um homem. É um homem, é uma energia masculina. É, e agora aquilo que eu pergunto é, infelizmente as mulheres não têm lutado por algo muito importante. Para haver um homem, tem que haver uma mulher. Uma mulher, energia criativa. Quem é que pariu Deus? A mulher. A mulher, sem dúvida alguma, né? A nossa mãe, não é? É verdade. E a mãe é das coisas mais importantes que nós temos, porque é através da mãe que nós aprendemos, de facto, a falar, a tocar, a comunicar, a ser meigo. Do homem, o que é que nós aprendemos? O homem prepara-nos para a vida. A lógica, a matemática, o que é sequencial. E mesmo quando um pai não está, teoricamente nós somos metade pai, metade mãe. E por isso nós temos que olhar para a finitude desta vida e perceber, eu tenho que perceber onde está a minha sombra e onde é que eu vou encontrar a minha luz. Joaquim, o que é que acontece quando nós estamos chateados com os nossos pais e não honramos? E depois utiliza-se muito a palavra do perdão, não é? Que eu pessoalmente acho que é mal utilizada, porque põe-nos num lugar de arrogância, não é? Quem sou eu para ter que perdoar os meus pais? Okay. E o que é que acontece na nossa vida quando estamos zangados com os pais? Quando não os aceitamos na sua plenitude? Em primeiro lugar, eu entendo que todos os terapeutas, ninguém pode ser terapeuta se não tiver a situação resolvida com o pai e com a mãe. Porque a maior parte das pessoas vem sempre com um problema em relação à mãe, por norma, não em relação ao pai, né? Pois é. Porquê? Porque as mães comunicam com os filhos por mitocôndrias e irão comunicar a vida inteira. Então estão sempre connosco, né? Metade de mim é a minha mãe, eu tenho que a respeitar. Outra metade de mim é o meu pai, e eu tenho que o respeitar. Eu respeito as coisas mais importantes que existem. Quando eu tenho problemas com a minha mãe, eu tenho problemas comigo próprio. Quando eu tenho problemas com a minha mãe, implica que eu não vou ter êxito no dinheiro. Quando eu tenho problemas com a minha mãe, eu não consigo ser meigo e não consigo amar nenhuma mulher, porque em cada mulher eu vejo a minha mãe. Muito forte. Quando eu não estou bem com o meu pai, implica que eu não consigo fazer o caminho para a vida, porque eu estou zangado com ele, estou em conflito. Não consigo avançar. Né? E é muito importante que, de facto, para que nós tenhamos que avançar. Eu acho que mais que importante do que isto é, nós andamos à procura de uma espiritualidade, toda ela é uma espiritualidade cor-de-rosa.
É verdade, sim. E esquecemos que espiritualidade não é nada disto. Porque espiritualidade vem do sânscrito spiritus. E spiritus quer dizer respirar. Que em latim respirare. Agora, se eu não consigo respirar a minha mãe, como é que eu não consigo respirar a vida? Tal e qual, não conseguimos respirar. Isso. Eu, como homem, eu sei onde está a minha espiritualidade. A minha espiritualidade está na minha mãe. E eu tenho que encontrar a espiritualidade da minha mãe. E tu, como mulher, encontras a espiritualidade no teu pai. Pois, Isso é que é ser espiritual. É verdade. Não é? Joaquim, eu sei que a hierarquia é sagrada, não é? E, portanto, respeitar essa hierarquia dos nossos pais, sem dúvida que coloca todo o sistema em ordem. Mas e quando os pais, de certa forma, quando há um pai que abusa de um filho, quando há estas situações mais delicadas, em que se torna bastante mais difícil essa aceitação, não é? Ou seja, como é que nós navegamos nisto? Essa é uma problemática de que eu normalmente fujo. É essa problemática, né? E nós podemos ver isto, se calhar, em alguns ângulos, né? Pronto. O primeiro ângulo é exatamente, será que isto faz parte de um processo de vida ou não? Essa é a primeira questão. Ok. Okay? Segundo processo que há, porque é que a mãe escolheu este homem? E certeza absoluta que esta mãe teria algumas indicações de que este homem seria um abusador. Porque o abuso começa com ela, certeza absoluta. Claro. Depois nós esquecemos muitas vezes de que a nossa criança procura sempre, não é, agradar ao pai. Procura sempre conectar-se com o pai. Se falaste no abuso de rapariga para com Sim, o pai, né? sim. O que normalmente o Freud falava no complexo de Édipo e hoje muita gente continua, no fundo, a falar e outros entendem que isto não é ciência, né? Mas normalmente a rapariga o que é que faz? Qual é a primeira coisa que a rapariga faz aos 3, 4 anos? É vestir a roupa da mãe. É desenvolver a sua sensualidade, não é a sua sexualidade. O que é que faz o rapaz? Calçar os sapatos do pai, ou as calças, ou quer ser homem, porque é através do pai de que ele se vai identificar. Né? E a rapariguita vai identificar-se com a mãe. Naturalmente que ela procura ser muito sensual. Quando eu tenho uma mãe que não quer estar com este pai, quando tenho uma mãe que de facto não gosta de fazer amor com este homem, a rapariguita irá exatamente fazer uma coisa. O que é que vai fazer a filha? Tentar muito sensualmente agradar ao pai, muito sensualmente tornar assim um pouco libidinosa, tornar-se mais bonita. E naturalmente depois que o pai, porque eu considerar que ele não é uma pessoa, ele é uma criatura, irá abusar. A grande questão é que muitas vezes o que nós apercebemos é que as mães podem ser coniventes. Ok. É? Isto é um tema mais comum do que aquilo que pensamos, não é? Muito mais. Normalmente mais eu quase aposto contigo que uma em cada 5 mulheres sofreu um abuso. Sim, né? não tenho dúvidas. Isso foi certeza absoluta. Sim, né? sim. Mas é um tema que levanta muitas questões, fere muita gente. Sim, E nas constelações nós encontramos isso muitas vezes. Mas naturalmente que 90% da responsabilidade é deste pai, que não é uma pessoa, é uma criatura, e esta mãe que no fundo acaba a ser conivente. Seja como for, eu digo sempre nas constelações. A partir, quando a criança já consegue, né, 1 ano e meio, 2 anos, mais ninguém deve lavar a vagina desta jovem. Temos que lhe ensinar como é que se lava e dizer, esta vagina é tua, esta vagina é sagrada. Nem pai, nem mãe a lavam. Ok, interessante. E este é um grande princípio. Porque ela mais tarde, se alguém quiser fazer qualquer coisa, ela vai dizer, isto sabe é meu. Que é dela. É dela. É um espaço que é dela. É um espaço que é dela. É um espaço que Isso é é privado. interessante. Né? É muito E muitas interessante. vezes também há aqui coisas que podem acontecer, né? E isto foi a semana passada que encontrei uma jovem que devia ter provavelmente 19 anos e que veio dizendo a coisa que eu mais nojo que tenho é de um pênis. E de repente comecei a questioná-la e ela tomou banho com o pai até aos 11 anos de idade. Aquilo que eu pergunto é, uma criança que tem 50, 60 centímetros, quando olha para um homem que tem 1,80 m, o que é que ela vê? Que é monstruoso. É, sim. Estamos a desviar de um assunto provavelmente... Não, mas estamos aqui por alguma razão. Ok, está bem. Não Faz sentido. Faz sentido, sem dúvida alguma. Não E é? eu respondi para a questão. Né? É uma questão que normalmente eu gosto sempre de fugir dela. Não, mas acho interessante, porque o Joaquim foi ali ao cerne da questão. Ou seja, fiz-lhe uma pergunta e o Joaquim foi à origem. Eu acho que é importante irmos aí. E acho que é um tema que ninguém fala e ninguém traz. Tens razão. Também eu costumo dizer no ar de brincadeira, aos 73 anos de idade já não penso, eu dispenso. e normalmente isso não se passa. Quando tem na moda um filme dos adolescentes, que normalmente nem sequer é moda. Acho que aquele filme nem sequer merece. Há filmes muito melhores que aquele. Não é? É interessante estar a dizer isso, porque eu comento isso. Eu vi aquele filme, ou série, ou o que é, e
está toda a gente, aquilo foi um hype, eu percebo, a mensagem foi forte, mas eu não percebi porque tanto barulho à volta da questão. A psicóloga tem um comportamento muito impecável, sabes? É a Sim, única sim, pessoa sim, naquele sim, filme sim, que sim. está a 100%, né? Normalmente que este pai questiona sempre, né? Eu que fui batido, que fui maltratado e no fundo dei tudo ao meu filho, eu perdi o controle. É porque normalmente nenhum pai deve bater num filho, porque está a estimular a violência, né? Mas o pai tem que colocar limites e não. E limites e não desde o primeiro dia. O que é que Não é não. acontece a uma criança que não tem um pai presente e que não impõe esses limites? Tem uma mãe que coloca limites. Ok. E isso é fundamental. E devia ter um professor que coloca limites, ou uma professora. E quando não existe ninguém que lhe coloque limites? E agora vamos a um ponto, já agora fazendo essa ponte, Sim. que é, e não perdendo o fio à meada, que é vamos à saúde mental. O Joaquim diz que não acredita em doenças mentais, acredita em doenças psicoespirituais. É isso mesmo. Então o que é a loucura? A loucura é o grito da alma. No fundo é um grito da alma porque ele sofreu tantos traumas. Ele não conseguiu viver a sua vida conforme ele queria. E ele não conseguiu, de facto, ser quem ele é. Então, todo o corpo chora. E nesse preciso momento ele precisa de encontrar o caminho. E normalmente o caminho que se passa é um caminho que nós entendemos que passa por um conjunto de antipsicóticos e poderá Sim. passar por outra medicação. Esse pode ser a primeira via, mas essa não é a solução. Qual é a solução? A solução é exatamente fazer psicoterapia. A solução é tentar perceber os traumas que ele teve, os conflitos que houve. E muitas vezes olhar para a psicogenealogia, tentar perceber se nessa transgeracionalidade não há de facto a loucura. Quando é que esta Provavelmente loucura há, começou? não é? Provavelmente nós temos a loucura também. Mas também temos mães em double bind, mães sim. em duplo sentido. Eu lembro que há uns 4 ou 5 anos eu estava no metro, vinha uma criancinha que devia ter 5 ou 6 anos e dizia para a mãe, né? Oh mãe, sabes, eu amo-te tanto. Né? E a mãe começou a fazer-lhe festas, né? E a mãe disse, tu és a luz dos meus olhos, né? Eu achei isso muito estranho, que alguém pode ser a luz dos olhos, né? Porque ninguém pode ser isto, né? E de momento para outra criança disse, mãe, e se eu me portar bem tu ofereces-me a bicicleta? E a mãe disse, antes ver-te morto. Eu fiquei, parado. Isto é uma mãe tipicamente em double bind, de duplo sentido. Tanto é capaz de dizer agora eu amo-te, como 5 minutos depois é capaz de dizer eu odeio-te, ou agora acabar de dizer tu és a luz dos meus olhos, 1 minuto depois de dizer tu és como o teu pai. Que impacto é que isto tem numa criança? Fica com um estilo de vinculação, uma estrutura completamente desorganizada, não é? E tem mesmo a vinculação desorganizada, e Sim. essa desorganização de vinculação irá fazer com que esta criança, de facto, tenha mais problemas na área Das relações? das relações, e principalmente na área da saúde mental, e as doenças psicoespirituais acabam por aparecer. Porque a psicoespiritual? Nós temos que perceber de que eu tenho uma psique. A psique, né, já vem do grego, quer dizer consciência desta alma e de outras vidas, não é? Porque não sinto a consciência, exatamente, a psique é a consciência desta vida e de outras vidas. Mas nós não temos só esta psique. Porque eu, quando nasço, eu tenho que escolher este corpo. Já lá voltamos aos limites, tá bem? Eu tenho que escolher este corpo. E eu costumo dizer no ar de brincadeira que onde é que está o corpo? O corpo está lá em cima. Eles estão vários pendurados. Eu tenho que escolher o corpo que eu entendo de que o divino me quer dar. Eu gostava de ter tido outro corpo, mais espadaúdo, mais bonito, mais ágil, mas foi o que eu escolhi. Então eu tenho que respeitar o corpo. Difícil, não é? Respeitar Muito o corpo hoje em dia. É isso mesmo. Quando eu não respeito o corpo, a doença vem. Porque o corpo ou se transforma ou se deforma. Então a primeira coisa que eu tenho que perceber é que eu tenho um corpo. Segundo aspecto, né? Eu não tenho só um corpo. Eu tenho emoções dentro deste corpo. E eu tenho que perceber as minhas emoções. Tenho emoções negativas, tenho emoções positivas. E depois tenho uma área da cognição. E a área da cognição é que nós devemos pensar muito bem. Porque normalmente, o que é que diz a ciência? Eu tenho um cérebro, não é? O cérebro só tem informação, tem todos, no fundo, quando nos olha para um cérebro, uma coisa muito estática, não é? Uma área neuroquímica a funcionar. E a mente está onde? Por isso é que eu digo que não tenho uma mente, eu tenho 4 mentes. Uma mente que me mente. Quando me mente, coloca de mente. Para não ficar de mente, cria a mente com o ira, que é mentira. Então, e a alma, o que é? Essa é a grande questão. Onde é que está a alma? Onde é que está a Está alma? dentro, está fora? Tem peso, não tem? Vivemos num mundo altamente acelerado, com uma alma que tem um outro ritmo. Agora, só queria isto aqui, uma coisa muito simples em relação à alma, né? Porque a alma habita neste corpo.
A alma, o que é que a alma precisa? Precisa de um corpo para viver e precisa de dinheiro. São duas coisas fundamentais para a alma. E a alma está à doença. Por isso é que eu digo que é psicoespiritual. Se a alma tem a doença, imprime no corpo o sintoma. O sintoma é o reflexo da minha alma. Quando eu tenho um sintoma, ele tem que ser interpretado. Para quê? Para ele ser bem visualizado e para eu transformar num processo de cura. E agora, era só uma coisa muito simples também, não é? Eu lembro que a primeira vez eu assisti a algumas pessoas que no fundo estavam a passar para outra vida. Ok. Por isso eu digo que se há parteiros para a vida, também há parteiros para a morte. Sim. Não é? Então, a primeira vez que eu fiquei a pensar duas vezes que foi quando eu vi uma jovem, muito bonita, que no fundo morreu. E eu pensei para comigo, né? Que isso é um desperdício de vida. Será que se eu pusesse um extra, ou que se eu pusesse uma respiração artificial, ou se fizesse boca a boca, eu estava-lhe a dar vida, porque ia colocando oxigênio, as células iam, no fundo, oxigenando. Mas não está a alma. E de momento para o outro, sabes, estava a tocar uma música na rádio, que era o Calhambeque. A rádio de momento para o outro parou de tocar. Eu disse, morreu também. Eu disse, espera, o que é que se passou aqui? Fui buscar umas pilhas e coloquei. Isso ficou assim, cheguei a casa, tinha uma televisão daquelas muito antigas, a preto e branco, olhei para a televisão e disse, televisão é um corpo que está cheio de fios lá dentro, é um cérebro. E eu, quando era criança, imaginava que os desenhos animados que eles estavam dentro da televisão, estavam fora. E eu pensei, espera, de onde é que vem a informação? Não há nada dentro daquele cérebro, há fios. Então, quando um fio está avariado, o som não é bom. Quando um fio está avariado dentro da televisão, eu posso não ter imagem. De onde vem, então, a nossa mente? Está fora do nosso corpo. No fundo, voltamos à alma. A alma, de facto, tem consciência. E quando nós morremos, temos uma expansão de consciência. Sim, eu ia lhe perguntar se acredita na reencarnação e se sim, para onde é que nós vamos então? Ok. Essa é a grande questão. Colocaste o termo de reencarnar, não é? Okay. E porquê é que não colocamos o termo de renascer? Renascer, muito mais bonito, não é? Sem dúvida. Então vamos imaginar. Ai, desculpa. Não, vamos imaginar tranquilo. uma coisa muito simples, né? O horizonte não tem linhas retas, se tu reparares. Sim. É tudo em linhas curvas. Né? A teoria euclidiana disse-nos muito bem. Então, se eu nasço neste ponto, antes há qualquer coisa para trás, né? Quanto mais não seja 9 meses na barriga da minha mãe, que cá atrás, se calhar, meu pai e a minha mãe pensaram como é que eu seria, né? Eu vou morrer aqui, correto? Se eu largar isto no espaço, o que é que acontece? A linha reta junta-se com a linha curva. Momento presente. E então eu volto a renascer. Exatamente. E não volto a reencarnar. Porque eu não sei se de facto há essa reencarnação, há um renascimento. E ponho muito em dúvida se nós, quando morremos na expansão de consciência, voltaremos logo à Terra. Porquê? Porque Deus diz uma coisa muito gira, que é, somos feitas imagem e semelhança de Deus. A imagem é corpo. Há momentos em que eu tenho que viver o corpo a um mundo mercurial muito pesado. Mas há tempos de que eu sou semelhança. O que é que eu preciso na semelhança? Não preciso de corpo. Eu preciso de espírito, que é a espiritualidade. Respirar e preciso da alma. Então eu vou ter uma expansão de consciência aonde? No éter. E na minha última passagem na Terra, então provavelmente eu vou ter 9 chakras para viver. Vou ter 9 vidas para viver no éter. A última cor do chakra é dourado. Todas as religiões são douradas. Douradas. Quando eu me junto a Deus, direi, Pai, tomai o meu espírito. Cristo nunca disse, Pai, tomai a minha alma. Pai, tomai o meu espírito. Pai, tomai aquilo que tu me deste. A inspiração. O último som é a inspiração. E nessa ocasião Deus fica maior, porque eu integro a Ele toda a minha inteligência e o mundo está cada vez maior. Sim. Está cada vez melhor. Está cada vez mais puro. Apesar desta grande instabilidade, Mas há isto 100 anos leva- passado era diferente. A história repete-se. Sim. Só quem O caos pensar que gera não. ordem, a ordem gera É caos. Não é? isso mesmo, né? Pronto. Não sei se te expliquei aqui, né? Sim. Explicou muito bem e foi. E em relação à outra questão que tu me colocaste, que era, né? Se eu não respeito a minha mãe, em primeiro lugar é assim. A minha mãe, hierarquicamente, é superior a mim. Faz parte de um sistema. Ela chegou primeiro. Quem chegou primeiro, de facto, tem mais direitos. Eu cheguei depois, tinha mais privilégios. Segundo aspecto, é mais velha do que eu.
E eu mereço respeitar as pessoas mais velhas. Terceiro aspecto, deu-me vida. A vida é o bem mais precioso que eu tenho. Eu só poderei pagar a vida quando eu tiver filhos. São estas 3 condições o suficiente. Se eu digo que eu vou perdoar a minha mãe, eu estou maior do que ela. Se eu digo que a aceito, estou igual. Exato. Agora, se eu digo que tenho compaixão, é uma paz em ação. E compassion também quer dizer paixão. E nós temos que encontrar esta paixão pela nossa mãe. Porque o que é amar? Amar é aceitar o outro conforme ele é. Eu tenho que aprender a aceitar a minha mãe conforme ela é. Agora, se eu percebo que a minha mãe me traz, de facto, alguns conflitos nos encontros, que eu depois de estar com a minha mãe não estou bem com ela, eu tenho que perceber o que é que ela está a refletir. O que é que eu vejo nela de que eu não gosto em mim. Exatamente. Então seria bom fazer terapia para perceber que ela é o meu espelho. Ela é a minha sombra. E eu, para caminhar para a luz, vou caminhar para a minha individuação. Certo. Mas como é que... ou seja, como é que nós... indo um bocado ao tema das lealdades invisíveis, não é? Nós somos muito mais leais do que livres, não é? E muitas vezes por lealdade ao outro acabamos por não fazer o nosso próprio caminho e viver a nossa vida, não é? Acabamos por não pôr a nossa energia na nossa vida no momento presente, mas sim em todas as outras vidas. Somos leais ao nosso clã, não é? E que impacto é que isto depois tem na nossa vida e como é que nós podemos honrar a família que temos e avançar para a frente, não é? Ou seja, porque ou estamos ligados à morte ou estamos ligados à vida, não é? Isso só é possível. Pode haver outras técnicas, né? Mas a constelação é a técnica que permite mais rápido chegar às realidades invisíveis. Ok. Porque a constelação é um método, uma técnica fenomenológica que transforma o visível no invisível. O que é a fenomenologia? Só para A contextualizar. fenomenologia, de facto, é um método qualitativo onde nós olhamos para o fenómeno como um todo e depois interligamos as partes. E é sempre qualitativo e subjetivo. Ok. Podemos estudar o amor, a ternura, a amiguice, mas também podemos estudar o conflito, o ódio. Não precisamos de medir. Enquanto que a ciência é um método empírico. Sim. Ele observa, ele experimenta, ele analisa, cria leis, tem que ser replicável. E é este o grande problema da sociedade. Nós estamos a ficar... A psicologia, infelizmente, está cada vez mais a cientificar-se. Como se os outros fossem números. Sim. Como se nós tivéssemos que passar um teste da depressão ou um teste de autoestima. Não? Sim. Por isso é que eu costumo dizer que não importa a mim que uma pessoa tenha uma depressão. Eu quero é saber os sintomas. Não consegue dormir, ela tem que dormir. Ela está triste, tem que perceber a tristeza dela. Se ela não quer viver, eu tenho que perceber porque é que ela não quer viver. Ou seja, eu tenho que olhar para todos os sintomas e arranjar uma solução para cada sintoma. E isso é que é importante. Por isso, na constelação, eu transformo também aquilo que é consciente em inconsciente. Aquilo que é inconsciente em consciente. Ou não? Eu vou pelo consciente, porque tu colocas o tema. Consciente, exato. Eu tenho consciência disto, vamos ao que é inconsciente, não é? Isso mesmo. Não é? Existe uma inteligência invisível, não é? O que é esta inteligência? A alma, espíritos, campos morfogenéticos? Quando tu montas uma constelação, quando tu escolhes um representante para o pai, ou para a mãe, ou para um problema teu qualquer, o campo, quando tu abres, é um campo morfogenético. E dentro do campo morfogenético nós temos informação. O que é um campo morfogenético? O campo morfogenético é apenas um padrão de cultura que é transmitido de geração em geração e que ela não se perde. Né? Vamos imaginar uma coisa muito simples. Né? Vamos imaginar que na terceira geração há um homem qualquer que emigra ou há um acidente e que ele vai falecer deixando filhos com 4, 5 anos, filhos com 10 ou 12 anos, e esta mulher está sozinha. Não tem ninguém, só tem ela e os filhos, e ela aqui tem que pôr todo o seu masculino em ação, tem que se tornar mais forte, tem que se tornar mais dominadora, arranjar uma estratégia de sobrevivência. O que é que ela vai ensinar às filhas? Tu tens que sobreviver. Os homens podem morrer, depois tem a experiência à volta também que os homens morrem primeiro que as mulheres. A geração que vem, entre aspas, epigeneticamente, começa por dizer os homens são fracos. E vem o matriarcado. Vindo o matriarcado, naturalmente vai-se transmitir de geração em geração. É quase uma egrégora, não é? É isso mesmo. Ok. Né? E por isso, o campo tem esta informação. Agora, o grande problema é como é que eu interpreto o que está no campo.
E então, para interpretar o que está no campo, nós temos que saber muito, nós temos que ler muito, porque a primeira coisa que há são as microexpressões. Quando o representante tem uma microexpressão, eu percebo que a microexpressão é de tristeza, é de nojo, é de raiva. E depois, pequenas questões simples, né? Se eu perguntar-te, né? Se eu te perguntasse, né? O que é que tu comeste ontem, se a pessoa que o teu olhar vai para a direita e sobe. Quando estás a ver, o que é que tu comeste, se eu te perguntar, né? Onde é que tiveste as tuas férias do ano passado, já para a esquerda e para cima, tentar ver onde é que eu tive o ano passado, estás a ver? Porque Então, para ali é imaginar e para ali é lembrar, não é? lembrar. É isso mesmo. Então o que é que se passa, né? Numa constelação nós temos que interpretar para onde vão os olhos, para onde é que a pessoa está a olhar, qual é o processo de vinculação. Então é a partir que começa. E quando a constelação começa, o nosso inconsciente conecta-se com o outro inconsciente. Para uma constelação, a primeira coisa que eu tenho, o que é? É o meu inconsciente pessoal. É a minha história de vida. Segundo aspecto, tenho o meu inconsciente que é familiar, da minha família. E depois tenho o inconsciente coletivo de toda a minha família, que está dentro dos campos morfogenéticos, descoberto pelo Sheldrake. Né? Pronto, minha história do centésimo macaco, que eu poderia contá-lo muito facilmente. Né? A informação irá ser transmitida em baixa frequência, certeza absoluta. Claro. O nosso ouvido não ouve baixa frequência, mas a informação chega. E as pessoas acabam por imitar exatamente o que se passou com o pai, com a mãe, e a gente acaba por chegar nesta lealdade invisível. E esta lealdade invisível pode ser, por exemplo, né? Vamos imaginar de que nós temos alguém que não respeitou a mulher, que era alcoólico, que era abusativo. A transmissão que é passada na atualidade é: eu tenho alguém que tem o mesmo comportamento. Porquê? Porque esta pessoa, na terceira ou na quarta geração, ela tem que ser integrada dentro da família. E enquanto não for integrado, o padrão repete-se. O padrão repete-se, isso mesmo, né? E às vezes, se nós tivermos que fazer conta dos padrões, por exemplo, há quem diga que vai até à sexta geração. Eu já descobri mais do que 6 gerações. Pois, eu acredito. Na sexta geração, 128 pessoas só. Pois. Mas se tu olhares para a 20ª geração, são 4 milhões de pessoas que há. É impressionante. E o que é esse processo de integração? Ou seja, olhar para um alcoólico ou para um abusador ou para um toxicodependente, para um excluído no fundo, não é? O que é que significa integrá-lo? Ou seja, e esse processo só pode ser feito através das constelações? E como é que uma pessoa para, ou seja, como é que este padrão chega a um ponto em que de repente chega um filho ou uma filha que consegue olhar para isto e vai resolver? Porquê? Porquê aquele filho, não é? Porque normalmente há um hábito que eu tenho, é nós, quando a gente chega à Terra, nós achamos que trazemos muitas coisas para resolver e a primeira coisa que há é uma lealdade para com a minha família, e eu acho que consigo, eu tenho força suficiente para ser a ovelha negra da família, para trazer todos os traumas de família, para que de facto eu possa harmonizar a minha família. Né? Se eu sou alcoólico, provavelmente que tipo de mãe é que eu tenho? Essa é que é a grande questão. Porque normalmente, no meu tempo, como é que o leite era bebido? Eu sou do tempo em que a mama não se devia dar, porque normalmente a mama não era uma coisa boa, não é? Então dava-se o quê? Não era uma garrafa com uma xuxa. Sim. E hoje os jovens todos, se tu reparares, estão a beber cerveja sem copo. Será que estão a mamar? Ok? Outra questão é aqui, que é, provavelmente o alcoólico terá alguns problemas com a mãe. Provavelmente não recebeu o leite que a mãe queria, não recebeu o carinho que a mãe queria, não recebeu a segurança que a mãe queria. E provavelmente o que é que nós temos? Né? Temos que perceber, numa constelação, em primeiro lugar, a relação que ele tem com a mãe. Interessante, Joaquim, neste livro do Gabor Maté, O Mito do Normal, ele pergunta a um viciado em heroína o que é que ele sente quando dá um chute de heroína. E ele diz: eu não sei bem o que é que sinto, eu só sei que eu, quando tenho o hype da moca, eu sinto que é como uma sensação como se estivesse no colo da minha mãe, com cobertores e com amor. Sem dúvida alguma. Na minha experiência terapêutica em relação à cocaína, eu encontro, a maior parte das vezes, o problema nas mulheres com o pai. O pai não teve um sistema de vinculação seguro. O pai não esteve presente. Ou o pai foi muito edipiano, com muito exemplo, tu és muito bonita, tu és muito querida, tu és muito princesa. Né? E depois em adulto ela não encontra príncipes.
E tem que ir buscar a algum lado essa Tem que ir buscar sensação. essa sensação. E voltamos ao vazio, não é? As Porque adições escondem Sim. essa necessidade de conexão com o divino, não é? o divino, não é? Porque normalmente as pessoas quando entram nesta dependência, não é? Eles acabam, isso é um substituto, não é? A alma quer lhe dizer alguma coisa, Mas há não é? pessoas com mais tendências compulsivas e aditivas do que outras. Será que tem a ver com o estilo de vinculação? Tem a ver com muita coisa, Tem a ver certamente, com, sem não é? dúvida alguma, não há só uma variável Claro, aqui, não é? Porque claro. normalmente as pessoas, e hoje há cada vez mais pessoas que são aditas, porquê, não é? Porque as pessoas estão em piloto automático, se tu reparares, Sim. não é? Um verdadeiro piloto automático, não é? As pessoas não vivem aqui e agora, as pessoas não vivem no presente, não é? As pessoas normalmente estão desencontradas, não é? E a maior parte que isto começa na juventude, porque a juventude não tem estrutura. A juventude acha que sabe tudo. Então a estrutura o que é? A estrutura, posso dar um exemplo muito banal para que as pessoas possam perceber. Né? Tu deste-me o chá, né, com Maçã e canela. maçã e canela. Né? O copo é a estrutura. E desta vez tu colocaste maçã e canela. Amanhã podes colocar vinho. No outro dia podes colocar água. Isso é a essência. Os jovens não têm estrutura. Têm apenas essência. Então, onde é que eles vão procurar a estrutura deles? Na imagem. A estrutura não é o pai, não é a energia masculina? Masculina e feminina, atenção. São eles que nos dão a nossa estrutura. Porque eu preciso ter, no fundo, os meus imagos parentais bem trabalhados. Ok, Certo? Ok? O meu feminino e o masculino dentro de mim tem que estar muito bem definido. Mas tendo em conta que não está na nossa Não sociedade. está, então eu vou à procura de quê, não é? Da imagem. Da imagem. Eu preciso de imagem, né? E a imagem, eu poderia encontrar a imagem nos professores, também não tenho. Podia encontrar a imagem num bom político, também não tenho. Não tenho. Onde é que eu vou procurar a imagem? No TikTok? Vou procurar a imagem nas redes sociais. Então eu fico alucinada, há jovens a perder 10, 12 horas por dia nas redes sociais. Sim, né? sim. Então eles vão à procura de uma imagem. Não? E essa imagem depois reflete-se na maneira de vestir, na maneira de falar, tentando seguir os outros. Então encontram um vazio existencial, porque ele não tem um propósito de vida, né? E é preciso viver aqui e agora. Isto é a loucura da normalidade, não é? Isso, é a loucura da normalidade, é verdade. Não, eu estava a ver um filme no outro dia que já tinha mais de 10 anos e eu estava a observar como as pessoas se vestiam nos filmes. Estavam a gravar um filme, são atores, e a forma como estavam vestidos era tão natural comparado ao dia de hoje, em que quando vemos um filme as pessoas tão ligadas à imagem da perfeição. Já não têm rugas, têm um corpo incrível, vestem-se perfeitamente bem, não é? A imagem, cada vez mais. E portanto está a existir uma loucura coletiva e ninguém se apercebe, ou então estamos todos a perceber. É que a loucura tem cura. Se tu quiseres fazer um caminho para dentro de ti, estás a ver? Porque para mim o importante não é a imagem. Para mim o importante é as pessoas deviam aprender a viver aqui e agora. Eu vou ao ginásio por norma 4 vezes por semana. Porque eu estou velho, eu tenho 73 anos, eu estou a perder massa muscular, eu estou a perder massa óssea, eu tenho que vir compensar É isto. importante não é? a força muscular, sim. O que é que eu vejo dentro de um ginásio? Não vejo uma autêntica loucura. Eu As sei. pessoas estão com auriculares, ouvir música. Não estão a fazer ginásio. As pessoas suam por todo lado, parecem loucos em cima de uma bicicleta ou a correr, também não estão lá. Então, nós temos que lá estar, de corpo e alma, que é sentir o meu corpo, sentir cada pedaço do meu corpo, ouvir os sons à minha volta, sentir os cheiros, tocar nos objetos que eu estou a tocar. E isto é importante. E muitas vezes o meu corpo também não quer ir. Eu chego ao meu consultório e começo a ver um e-mail, ou estou no meu consultório e começo de um momento para o outro, no fundo, a pegar no telemóvel. Sim. E eu começo logo a perceber que o meu corpo não quer. Este meu corpo, se nós repararmos, é um animal. São milhões de células que precisam de muito açúcar, muitos hidratos de carbono para fazer o ciclo Trabalham de Krebs, muito. estás a ver? Trabalham muito, né? Então, o meu corpo não quer ir. É interessante, momento para eu olho para o relógio, falta meia hora para começar a consulta. E sabes o que é que eu faço, não é? Vou cá abaixo à cave, pego na minha moto, vou ao ginásio, meto o dedo para entrar lá nos Sim. indicadores, vou ao cacifo, abro o cacifo, fecho o cacifo e digo, eu estive no ginásio, e volto a sair e venho Boa. para o consultório. Incrível, Eu hoje é? estive cá. Porque eu sei, se falhar hoje, amanhã vou falhar outra vez. É verdade. Porque o meu corpo Incrível. precisa deste descanso, estás a ver? Eu estou no sinal luminoso. A primeira coisa que eu faço no sinal luminoso é assim, onde é que estavas a pensar em quê? Eu olho para o vermelho e fico ali parado, à espera que venha o verde, mas o meu cérebro está parado, a minha mente está parada. E eu digo sempre, né? Às 10 da noite é a hora
do meu Fernando falar comigo, que eu sou Joaquim Fernando, né? Tenho um Fernando que tive que o matar, eu posso contar esta história, né? Então eu quando estou exatamente com o meu Fernando, né? Durante o dia ele fala-me com um problema qualquer, só Fernando, pera, não é para agora. Eu combinei contigo que era às 10 da noite, não foi? Então cala-te, né? E neste precisamente eu começo a ouvir música. Ou então eu digo ao Fernando, não penses, eu vou contar 10 até 1, 10, 9, 8, até chegar a 1. E depois quando chega às 10 da noite, eu digo, Fernando, o que é que queres dizer agora? Diz-me lá, que eu estou aqui com a caneta na mão para escrever. Que eu não penso, escrevo. Diz lá, escrevo. E o Fernando tem nada para dizer, não tens nada para dizer. Queres-me chatear durante o dia? Porquê? Porque quando eu tinha 23, 24 anos, o Fernando enlouquecia-me, né? Porque eu não era bonito, porque nenhuma mulher havia de gostar de mim, na faculdade eu nunca tiraria boas notas, eu não seria capaz de fazer nenhum exame, né? Eu disse ao Fernando, eu vou-te matar, porque tu achas que eu não presto para nada. E depois tens umas coisas, consegui uma namorada, tens umas coisas, consegui uma boa nota, né? Então eu comecei a fazer uma pequena brincadeira, cada vez que ele intervinha, eu dizia, tu não podes falar. E é interessante que eu como no tic-tic há muitos anos, e eu sempre que ia comer dizia, quero um prato para mim. E metia um prato para mim, e agora quero um prato para o Fernando, que ele deve estar quase a chegar. E chegava e perguntava-me assim, mas o seu Fernando nunca vem porquê? Ele não vem porque eu estou a matá-lo à fome. E por isso nós temos que matar o nosso Fernando, né? Cada um de nós tem um Fernando que nos enlouquece, né? E isso é muito importante, não é? Que é parar de pensar, estar aqui e agora, né? Quando alguém me diz assim para mim, eu amo muito, o que você faz? Eu tomo banho todos os dias, eu olho-me ao espelho, eu digo que me amo muito, né? Eu disse, espera, você não se ama, você ama o seu corpo. Não ama a sua essência. A nossa essência nós amamos quando nós dizemos não e criamos limites. O não e limites é uma ferida para esta vida. Se tu não curas estas duas vidas, voltarás a reencarnar num processo mais complicado para saberes dizer não aos outros e a ti, colocar limites a ti e aos outros. Um outro exemplo, eu agora estive em Varsóvia, né? E normalmente quando vamos em Varsóvia, os polacos gostam de beber. Eu sei que nos 3 primeiros dias mandei vir vinho, que é uma coisa que normalmente eu não faço. No 4º dia, quando me sentei, sabes qual foi o meu primeiro pensamento para a refeição? Vinho. Vinho. Eu disse, Fernando, estás lixado, não tens direito a vinho. Acabou. Mandei vir água e passei a dar água. Porque é muito raro eu beber vinho, só se tiver um amigo meu que chegue. Então é preciso amar-nos a nós, é preciso criar limites e dizer não. Que é aquilo que os jovens também não têm limites. Quando tens um jovem hiperativo, por exemplo, né? Um jovem, a hiperatividade, porquê que há uma hiperatividade? Porque ele não tem limites, ele não sabe onde é que as coisas começam e as coisas acabam. Exatamente. Quando tu passas a colocar limites, este jovem acaba por te respeitar. Este jovem sabe quais são os seus limites. Estás a ver? Porquê que ele tem um déficit de atenção? Porque alguém não está a dar atenção. O que é que não lhe dá a atenção que ele quer? A mãe? Porque pôr limites é dar atenção, é querer o bem dele, é amor. Dele. É amor, é isso mesmo. O não, até porque Freud dizia, né? O não é a estrutura da nossa personalidade. Tal e qual. Então nós temos que olhar para o nosso não. E pegando noutra frase de Freud, que agora me lembrei, vamos lá ver se eu me lembro bem, que é quem ama não deseja e quem deseja nunca amou. Vamos lá explorar esta frase, Joaquim. É assim, quando eu amo, será que eu estou a amar ou será que eu estou a parasitar o outro? Esta é a grande questão. Porque amar é desapego. E normalmente o que é que se passa, né? E vamos dar aqui, se calhar, um exemplo muito banal. Vamos imaginar, Nur, uma coisa muito simples. Nós fazemos este encontro e eu te convido para jantar comigo e tu aceitas. Vamos jantar. É porreiro. Mas amanhã o jantar correu muito bem. E eu volto a dizer, Nur, podemos ir jantar? E tu dizes, ok, qual é o problema? Vamos. E fazemos isso durante uma semana. Eu começo a fazer o quê? Começo-me a pegar a ti. Tu és simpática, és gentil, conversas bem, és inteligente. E de um momento para o outro eu digo, tu queres ir jantar? Dizes, não posso. Mas não podes porquê? Eu disse, porquê? Porque tenho coisas para fazer. Mas fazer o quê? Porque eu começo a ficar apegado. Eu quero-te só para mim. Eu estou muito egoísta. Eu sou a minha criança. E se no outro dia volto a fazer a mesma coisa, eu posso voltar... Então tenho ciúmes. Eu posso voltar a controlar-te. Saber onde tu vais. No fundo, espionar-te. E então, a partir daqui, o que é que vem? Vem a fúria. Vem a raiva. E começa a dizer mal de ti. Porque eu quero-te para mim. Eu quero-te como uma criança agarra o seu brinquedo e não o dá a mais ninguém. Tu és minha. E então é exatamente, amor é desejo. Mas quando desejo eu não o tenho.
Porque eu satisfiz o desejo. Isso é interessante. É muito interessante, até porque o que nós vemos no mundo é muito isso, não é? Será mesmo difícil amar, então, no real sentido da palavra, não é? O que é o amor, na verdade? É quando tu olhas para dentro de ti, para dentro dos teus olhos, mergulhas dentro de ti, vais ao teu centro, vais ao teu self, percebes que ele não está fragmentado e é a partir daqui que tu encontras a luz e cresces para a tua individuação e tu dizes para ti próprio, não é? O outro não sou eu e eu não sou o outro e eu respeito as liberdades do outro. É como se eu pudesse ir na minha canoa, o outro vai na canoa dele, cada um rema a sua vida, mas sabemos que podemos ter vários encontros. Logo à noite encontramos para jantar, sim, impecável. Que bonito. Eu não posso estar a jantar, eu vou jantar com os amigos, qual é o problema? Eu também estou bom, eu estou bem, eu estou tranquilo. Quando a amada chega à casa, eu depois o que lhe faço é dizer, tive saudades tuas e mais nada. Se ela me quiser contar com quem teve a jantar, tem o direito. Se não quiser contar, qual é o problema? Há outras histórias, não há controle. Há liberdade que o outro tem o direito de ser quem é. Isto é amar. É criar desapego. Que é quando eu sou capaz de estar um mês fora, mas eu sei que ela lá está. Meu pai e minha mãe morreram. Meu pai dizia que quando nós nascemos devíamos chorar e quando nós morremos devíamos Sorrir, cantar, a sorrir. cantar. Meu pai morreu, mas eu sei como é que ele pensa. Eu tenho saudades dele, mas eu nunca fiquei triste com a morte dele. Porquê? Porque ele ensinou-me a viver, ensinou-me a amar, ensinou-me a respeitar os outros, respeitou-me a ser meigo. Ele está cá comigo sempre, sabias? No lugar dele ninguém pode ocupá-lo. Se eu quiser uma dúvida, pergunto, pai, o que é que tu farias nesta coisa? Ele vai-me dizer, tu sabes, primeiro escreve, depois vês prós e contras, e eu faço. E agora sabes o que é que eu tenho para dizer? Não sabes? Eu sei, naturalmente que sim. Porque este é o pai que eu tenho, que me ensinou a criar desapego, e uma mãe também. E por isso, eu nunca fugi dos meus pais. Eu costumo brincar. Será que os imigrantes não fogem do pai e da mãe? Porque há vários tipos de família, sabias? Há uma família muito giria, que eu costumo, a família Ioiô, por exemplo, né? A mãe nunca o larga. Ele aos 40 anos está em casa também. Porque Qual é o ioiô, impacto disso para ele, que para tem ele, 40 anos e ainda vive em casa dos pais? gravíssimo, porque ele nunca vai ser adulto, vai dependendo da mãe. Eu tive o ano passado uma senhora que me ligou a dizer, você pode ver o meu filho? Se posso, não tem problemas nenhuns. Marquei a consulta, né? Quando o filho chegou a abrir a porta, vi uma pessoa, tinha 50 anos, sabes? Eu olhei e disse, olha, deve ser engano, não, venha à consulta, foi a minha mãe que me marcou a consulta. Estranho, né? Ter uma mãe a marcar a consulta, mas pensei, bem, se calhar mais tímida, né? Ele sentou-se e disse, então, e porquê que você está aqui, né? Porque a minha mãe está sempre a chatear-me para eu sair de casa. Então, e você o que é que faz? Eu não faço nada, não faz nada, não trabalho. Não, porque é que eu hei de trabalhar? Olha, a minha mãe dá-me dinheiro para o tabaco, dá-me dinheiro para beber uma cerveja, traga as namoradas cá à casa para fazer sexo, né? Vou trabalhar, sair de casa, ou se fosse Palermo, não sei. Fiquei a olhar para ele e disse, olha, e já agora, desculpe lá, e quando a mãe morrer, como é que vai ser? A casa da minha mãe vale 750 mil euros, depois vou viver com esse dinheiro. E disse, olha, que a terapia acabou aqui, acho que quem precisa de terapia Mas é a isto sua é mãe. porque isso também convém à mãe, Isso. não é? Porque, sem dúvida alguma, que há uma simbiose, é um filho Uma ganguru. simbiose. Ou seja, É este filho também lhe dá um sentimento de validação, não E é? esse De filho utilidade. de utilidade, sem dúvida alguma, e no fundo preenche o grande vazio dela existencial. Eu tenho alguém que me ama. E a grande maior parte das mulheres querem filhos para serem amadas, não é para amar os filhos. É para preencher a lacuna do amor que elas nunca receberam. Então acham que vão dar a este filho, depois vão afogá-lo, e depois temos uma mãe que é helicóptero, né? E por isso, naturalmente, esta é a mãe que eu considero sempre a mãe que funciona como se fosse um ioiô. Ioiô. Depois há aquela mãe que é muito interessante, sabes? Que diz para o filho, vais estudar para o estrangeiro, podes desaparecer e vai, que eu chamo a mãe cana de pesca, né? Eles vão. Mas depois a mãe, com os 50, 55, 60, faz um cancro e chama-o. E ele vem. Eu tive muitos clientes que perderam bons ordenados para vir cuidar da mãe. Normalmente quem vem cuidar da mãe, a mãe nunca lhes disse eu amo-te. Eles estão à espera que a mãe lhe diga eu amo-te. Se souberem se disserem isso, ele vai-se embora. E depois temos o filho que é galho. Quando cai ao chão, pega de qualquer forma. E esse, calhar, é o melhor filho que há, não é? Depois temos um filho semente, que é complicado, porque cai debaixo da árvore, né? Mas só quando o pai e a mãe morrem é que ele pode florescer. Temos vários tipos de famílias. Estás a ver? Interessante. Interessante, muito interessante. Como é que tu... Estes nomes foi o Joaquim que lhe deu? Este Filho nome que eu digo há semente, 30 família anos, ioiô. há 30 anos que digo isso em todas as minhas constelações, não é? Eu começo sempre as constelações por aqui, não é? Joaquim, o tema dos relacionamentos para mim é fascinante porque eu acho que um relacionamento é o maior curso de desenvolvimento pessoal que nós podemos ter, não é? Tirar. Qual é que é a visão do Joaquim sobre
os relacionamentos, principalmente os amorosos. Ou seja, visão no sentido de serem um espelho de nós mesmos, não é? Estarmos muitas vezes em conflito não com o outro, mas connosco. Em guerra não com o outro, mas connosco. Sempre que eu tenho um relacionamento amoroso, é a minha criança que procura a criança do outro para brincar. Que giro. E a partir daqui, a outra criança tem coisas para curar e eu tenho coisas para curar. A primeira que se cura vai-se embora. E por isso a relação dura. A não ser que eu diga, eu estou curado, tu estás curado. Mas Então uma relação que dura para sempre foram duas crianças que nunca se curam. Duas coisas, ou nunca se curaram, ou curaram-se, mas entendem que traz vantagens estarem juntos. Porque a amizade também é amor. A amizade também é uma grande ágape. Eu amo-te. Eu estou contigo. Percorremos este caminho juntos. Que era muito usual, de facto, no século passado. Sim, né? sim, Hoje já não é assim tanto, porque também o mundo está completamente diferente. As interações, a forma como bebemos um copo. Né? É diferente. Eu também costumo brincar. Eu costumo dizer, quando as pessoas não gostam muito de... Quando eu digo, são duas crianças que se encontram para curar, eu costumo dizer, as pessoas encontram-se pelos cheiros. Os feromonas são importantes porque encontram-se pelo cortisol. Quando um cortisol aumenta e o outro diminui, a relação termina. Já não tem o mesmo cheiro. Uau, eu acho que nunca ouvi uma descrição tão clara, tão simples e tão bonita. Obrigado, então. De um relacionamento. Sim. Porque é mesmo isso, de facto, não é? Nós temos que olhar. É o espelho, né? Eu penso que era o Pierre Weil que dizia 1 mais 1 não são 2, é 1. E esta que é a realidade. Porque o uno é a unicidade. Eu tenho que respeitar os gostos do outro. Eu tenho que respeitar a forma como é que o outro sente a vida sem intervir na vida do outro. Sim. Isso é muito raro, não é? Cada vez há menos. Normalmente as pessoas normalmente quando se encontram têm um grande vazio, querem que o outro preencha o vazio dela. Né? Depois quando se encontram querem controlar o outro, o que veste, o que come. Né? E olha que a juventude de agora, eu tenho encontrado na consulta, principalmente na área dos rapazes, né? E as raparigas queixam-se, né? Controlam muito o que vestem, o que comem, e estão provavelmente a ser mais agrestes do que a geração anterior. Sim, e tocando aí nesse ponto, Joaquim, desta geração, até há um livro incrível que se chama A Geração Ansiosa, que fala no facto de hoje e cada vez mais estarmos atrás de ecrãs e viver muito no mundo digital e de haver uma desconexão brutal com o mundo real. E de certa forma a ansiedade, os pensamentos suicidas, os ataques de pânico, a depressão surge pela falta de envolvimento com a experiência de vida, não é? De estarmos muito dentro da nossa cabeça. Eles até dão um exemplo, por exemplo, dos parques infantis nos Estados Unidos há 20 anos atrás, que tinham muito mais risco do que hoje, que não há risco das crianças se magoarem, não é? E qual é o impacto desta sobreproteção porque os pais também têm mais medo, não é? E isto, no fundo, está a criar talvez crianças mais frágeis? Não tenho as dúvidas. Sabes que eu caí 3 vezes numa árvore. Uma delas parti a cabeça, noutra fiquei com uma clavícula fora. Eu acho que ter caído de uma árvore permitiu-me sobreviver. E eu entendo sempre, as crianças que caem sobrevivem e são vencedores. Porque a exploração é das coisas melhores que tens na tua vida, porque nós, seres humanos, temos a mania que somos bípedes. Isso é uma bipomania, porque quando tenho um acidente, eu estou um mês hospitalizado, já não sei andar. Pois. Então nós somos feitos para explorar o meio ambiente, somos feitos para tocar nas coisas, somos feitos para enfrentar o outro, não é? Porque eu também sofri bullying e ainda bem que sofri, tive que aprender a defender-me, tive que aprender-me a encolher, não é? E a geração de hoje não sai de casa, a geração de hoje não se envolve com a vida, não toca. E a geração de hoje está preocupada com o quê? Com o amanhã. Eles vivem do amanhã, o que é que eu visto amanhã, o que é que eu como amanhã, vou sair com quem amanhã, estás a ver? E tu tens pela primeira vez na história de que o suicídio nos adolescentes é a segunda causa de morte e provavelmente dentro do ano será a primeira causa de morte. Então é importante que as mães não sejam mães helicópteros. As mães largam os filhos no jardim infantil, agarram-se às grades para ver o que é que o filho está a fazer, não é? Entram dentro do jardim infantil para perceber o que é que a professora está a dizer, não é? Saiam de mãe helicóptero. Uma mãe helicóptero é uma mãe que não ama o seu filho. Não permite que ele seja livre. Não permite que ele explore. Não permite que ele ganhe experiência. Cair é importante. Eu posso dar este exemplo muito curto, que é das coisas mais fundamentais que há, não é? Uma vez tive um filho que caiu. Ele queria pastéis de nata. Andou a chatear o dia inteiro e dei-lhe um pastel de nata. Fomos à pastelaria, ele comeu o pastel de nata. Aquilo eram 4 graus de saída, ele esborrachou-se caiu.
E quando caiu, tinha o pastel de nata agarrado na mão, todo a sair, e eu percebi que ele tinha sangue. E deixei-o ficar lá embaixo. As pessoas muito assustadas, olha, o filho é meu. Não se preocupa. A primeira coisa muito importante é quando nós caímos não podemos levantar. Porque é muito importante por causa do microtrauma. Deixá-lo ficar, porque a alma sai fora do corpo muitas vezes. E o que aconteceu com aquela queda de 4 degraus, provavelmente a alma saiu fora, né? Se tu caís um dia, mas a cair a sério, tu não te vais lembrar o que é que se passou. A criança ficou, quando começou a chorar, percebi que estava bem, muito assim, está tudo bem contigo ou não? Quero um pastel de nata. Qual é o problema? Vem cá buscar o pastel de nata. Pá, e o sangue continuava a correr. Olha, um pastel de nata, ele comeu o pastel de nata. E quando a criança, olha lá para ti, era só sangue, começou a chorar. Agora é que vais chorar. Mostra cá o teu lábio. Tinha aberto o lábio, meti o dedo por cima, agora vais ter que ser cozido. Ou seja, sempre que um filho cai, nós nunca devemos levantá-lo. Seja em que queda for. Devemos nos aproximar devagar, perguntar se está tudo bem e ficar ao lado dele. Quando ele nos pede para levantar, a gente levanta. Certo. Se ele se quiser agarrar a nossa espera, a gente diz, anda, força, és uma heroína, és um herói, tu és capaz. Então, a primeira coisa que há na vida é nunca nos levantar em nenhum acidente. Mesmo no acidente de carro. Primeira, tomada de consciência, onde estou? Segunda, tomada de consciência, o que é que eu estava a pensar antes ou o que é que eu fiz antes? A seguir é ver até onde vai a dor e quando a dor estabilizou, então sim, Intervir. eu posso intervir, eu posso sair do carro. Principalmente que eu ando de moto quase todos os dias, num acidente de moto, eu, no meu capacete durante muito tempo estava escrito, né? Não me toquem. Não me toquem. Lindo. Porque isso é muito importante. Estás a ver? E os pais não permitem, de facto, que as crianças, os adolescentes Sim. arrisquem. Não permitem, Não não. permitem. Se não permitem, o que é que vai acontecer, não é? Eles acabam de não ter a sua estrutura de liberdade. Sim. A sua estrutura de conhecer a natureza. E não se né? conhecem, Não se conhecem. Os seus limites. não sentem que são capazes É também, isso, não os é? seus limites. E isso é mesmo muito importante. Né? Sim. Eles nem sequer conhecem a natureza. Né? Eu sou do tempo de nós irmos para o mato, mas um mato a sério, porque eu nasci em África, né? Apenas com Pois o quê? é, eu vi que o Joaquim nasceu no mesmo sítio que a minha mãe, em Lourenço Marques. Que giro. Sim, Então, Moçambique. meus pais deviam se conhecer, porque Sim. aquilo era tão pequeno, certeza Sim. absoluta. Não é? Eu nasci em África, nasci e conheci exatamente todas as pequenas cidades, né? Porque o meu pai ia viajando, né? De 4 em 4 anos, ele ia, eu ia com ele. Isso é muito importante, porque eu de 4 em 4 anos mudava de cidade, mudava de Incrível. escola, mudava de colegas, mudava de professores. Isso é muito importante para criar desapego. Mesmo para a capacidade de adaptação, Adaptação, não é? De isso ambientes mesmo, diferentes. Isso mesmo, né? Porque nós acomodamos, o que é acomodação? É o conflito. Quando eu cheguei aqui estava em conflito, Sim. porque eu não sabia É uma quais eram coisa as questões. Eu não estava ansioso, eu estava angustiado. Né? O que é que vai acontecer? Né? E o que é que aconteceu de 5 minutos depois? Comecei a assimilar. A assimilação é quando eu sou capaz de olhar para o conflito, para a acomodação e dizer eu estou bem, eu estou tranquilo, tirei aquilo que eu sei. Se não souber, não sou nenhuma enciclopédia. Tal e qual. E por exemplo, uma neurose é excesso de rigidez que faz com que nós não nos adaptemos Ao futuro. e à vida, não é? ao Ou seja, Tens. eu por acaso estava a pensar isto no outro dia que é muito interessante. Por exemplo, uma neurose, uma perturbação obsessiva-compulsiva, ou seja, esta rigidez faz com que nós não saibamos estar no meio ambiente. Portanto, a nossa capacidade de adaptação constante é um sinal de saúde mental, não é? Muito bom e muito importante. Né? Sim. Se tu reparares, né, nas consultas na área da psicologia, da psicoterapia, tu tens 2 tipos de pessoas só. Tens o depressivo que está sempre a falar no passado, o neurótico está sempre a falar no futuro, ele não está aqui e agora. Então ele não se consegue adaptar aqui porque ele pensa no futuro. No futuro. Se ele fosse capaz de parar e pensar o que é que eu estou a fazer agora, como é que eu me sinto agora, como é que eu resolvo este problema agora, porque ontem é cadáver, não vale a pena pensar nele. Amanhã é o futuro, não sei se lá estou. Então eu tenho que viver hoje. Hoje é o encontro que eu tenho entre o meu passado e o meu futuro. Tu tens estes ténis hoje, amanhã também tens. O grande problema também hoje está em dia, sabes? E se calhar as pessoas... Eu gosto muito da juventude, sabes? Apesar de nós dizemos muito mal da juventude, Sim. eu gosto deles, né? Mas se tu reparares, né? Há uma juventude que se considera muito ecológica. Eu acho que eles não são nada ecológicos, sabes? As pessoas imaginam quantos ténis são fabricados por hora. Quantas Coca-Colas são fabricadas por hora, quanta roupa é fabricada por hora, quantos telemóveis. E tu sabes que não há nenhuma companhia, nenhuma, de ténis, de roupa, de Coca-Cola, daquilo que tu quiseres que recicle. Sabes onde é que vai ser reciclado? Nos países desenvolvidos, vão para a África. Claro. O Uganda que deve ter o quê? 5 milhões de pessoas, recebe por dia 15 toneladas de roupa.
Onde é que fica a roupa? Uau, mas é incrível isso que disse, Joaquim, porque de facto, quer dizer, e não querendo criar aqui controvérsias, mas é verdade, de repente temos uma geração super ecológica, mas que já não sabemos viver sem isto, sem tudo o que está fora, não é? Não sabemos viver. Mas tu podes viver sem telemóvel, não tens é que mudar todos os anos. Exatamente. O teu telemóvel, o que é que ele vai ter a mais? Eu tenho comprei um telefone, se eu quiser mudá-lo hoje, né? O Samsung até me dá dinheiro por ele, né? O que é que ele tem a mais? Não tem nada a mais do que eu tenho anteriormente, né? Eu não utilizo quase nada do telemóvel. Tenho uma caneta no telemóvel, é verdade, mas utilizo uma vez por ano para tirar um apontamento, né? Ou seja, Sim. a gente utiliza o WhatsApp, mesmo as redes sociais é uma loucura. Eu levei anos que eu já nem sequer falo nisto, né? Como é que ainda bem que vão proibir os telemóveis nas Sim, escolas. concordo. Não tem nada a ver com o único problema que eu tenho nos telemóveis é este, né? Tu precisas pelo menos 3 anos para ouvir falar a voz humana, porque a área de broca precisa ser estimulada, né? Se eu for educada com galinhas, eu vou gargarejar com mais galinhas Tal e e qual. vou dormir de pé com a cabeça debaixo da asa, né? E vou ninguém me vai conseguir pôr a falar a língua humana, porque eu fui educado com galinhas. Ok? Agora, eu ia dizer aqui que era em relação Estamos a falar dos não, perdi-me aqui, lamento imenso, né? Não, acontece. Até aos 3 anos, exatamente, muito obrigado. sim. Até aos 3 anos, eu tenho que aprender a linguagem, a área de broca. A partir até aos 12 anos, eu preciso estimular o meu pré-frontal. O pré-frontal é a minha tomada de decisão. E normalmente as pessoas que estão cheias de dopamina, as pessoas quando andam a correr na rua, feito perfeitamente, Que sou temos os aspiradores de gasóleo, né? Eu corro imenso. É isso, tu estás cheia de dopamina. Cheia. E as dopamina, naturalmente, destrói neurónios. Sim. Temos que também pensar possível, nisso. pois. Né? Pronto. O que é que se passa? Durante 12 anos, tu precisas exatamente de ter a tua área do pré-frontal preparada para a zona do hipocampo poder começar a trabalhar. O hipocampo passa muito até para tu teres a área territorial, Ok. para a memória, para aquilo que tu quiseres pensar. Então, durante 12 anos, quando estás agarrado a um telemóvel, tu estás a destruir a área do pré-frontal com a dopamina. Então essa criança em adolescente não vai ser capaz de tomar decisões, porque o pré-frontal não se fez. Uau. Porquê Isso é que a gravíssimo. dopamina destrói neurónios? Ou seja, Porque é eu em percebo que excesso. pode ser em É excesso, isto pode tudo ser que tu muito podes- estímulo, é isso, hiperestimulação. Quando tu tens muita serotonina, não há problemas nenhums, andas muito alegre, eufórico e saltas, Sim. né? A dopamina é ao contrário, tem conta, peso e medida. Porque é né? tipo uma explosão, não é? Aqui Uma dentro, explosão. sim. E normalmente os neurónios ficam altamente excitáveis, Sim. não é? E é bom porque a gente se sente exatamente cheio de força, cheio de energia, sempre ir para a frente. Né? Pronto. Portanto, quanto mais corro, mais burra fico. Não, Estou a brincar. tu tens 10. Sabes que se tu fores capaz de colocar 1% do teu inconsciente em consciente, tu encontras o teu self, a tua Sim. individuação. Sim, Isso sim, seria o sim. suficiente. Transformar o consciente, né? Trabalhar o teu inconsciente para ser consciente é a melhor coisa que há. Sem De maneira dúvida. nenhuma, a dopamina é em excesso. Então, hoje temos livros sobre Sim. exatamente os efeitos da dopamina. E agora, estes jovens que viveram de dopamina Exatamente. estão hipnotizados. Que nasceram já com Nasceram, dopamina é e não isso. sabem o que é a vida sem Eles estão sentir esse estão excesso. hipnotizados. Então, quando forem grandes, é natural que eles querem ficar mais tempo hipnotizados. Então, quer dizer que estão mais sujeitos à droga. Porque também alucina. Porque é uma droga, é droga. Todo o excesso de dopamina é droga, não é? Droga. Então, É nós viciante. devemos refriar um pouco mais, colocar os jovens irem para os escuteiros, não é? Porque os escuteiros Sim, sejam sem uma coisa dúvida, boa. sem Colocar, dúvida. fazer rapel, canoeing, fazer desporto. Mas eu acho que agora, cada vez mais, por tudo o que está a acontecer, tenho fé e acho que já está a surgir uma sede maior por experienciar a vida lá fora, por experiências, significado. Agora ia dizer a palavra propósito, e já que falamos em propósito, que é um tema que agora toda a gente anda à procura do propósito, e eu queria trazer esse tema para aqui, Joaquim, que é qual é que é o propósito de estarmos aqui e de vivermos, ou se andamos só aqui a sobreviver de uma forma digna, não é? A tentar sobreviver de uma forma digna. Vamos lá ver. Se existe algum propósito, Para já, o primeiro propósito de vida é vivê-la. sim, E nós simples. temos que viver. Segundo, com dignidade. Terceira, a pessoa mais importante que há no mundo és tu. Pois temos que perceber que o meu propósito de vida passa por eu me conhecer, saber de onde venho, para onde vou e qual é este caminho. O meu propósito de vida não é trabalho. Todas as pessoas têm que trabalhar no mundo. Os que não trabalham têm um rendimento mínimo, mas estão altamente frustrados. É pelo trabalho
que vem o dinheiro. Eu não tenho prazer nenhum em trabalhar, sabias? Eu tenho muito prazer em ganhar dinheiro, porque é através do dinheiro que me dá imenso prazer gastá-lo. Claro. Okay? Eu estava aqui a falar com uma pessoa anteontem, que também consteladora, a Paula Ponce, que se virou e disse uma coisa muito interessante que eu nunca tinha pensado, que é, ela disse que ter dinheiro, ou seja, dinheiro dá-nos a possibilidade de gerarmos e de criarmos. Isso É tão mesmo. simples, é uma energia abundante. Ou seja, é tão simples quanto isso. É a única forma de nós, ou das únicas formas de nós gerarmos criação no mundo, não é? Ela tem toda a razão. Em tempos, estava com um amigo meu que me pediu um orçamento por causa de uma banheira qualquer que ele queria fazer, fizeram o orçamento, né? E ele nesse dia pagou. Ele está quase há 7 meses à espera que lhe vão arranjar a banheira. E eu disse, sabes que é que tu lhe entregaste o teu poder? Porque o dinheiro é poder. Ele entregou o poder todo de uma vez só. Eu disse, sabes, quando nós pedimos um orçamento, pagamos naquilo que chamava-se tipo de, né, no fundo, da azeitona mijona, né, que é devagarinho, pequeno. E quando acaba, pagamos a totalidade, estás a ver? Sim. E isso é que é muito importante. Que é, porque sempre que eu pago alguma coisa, eu dou poder. E muitas vezes também, não é? Tudo tem um valor. Eu tenho colegas meus que têm vergonha de receber dinheiro pela terapia, Sim, não tem sim. um preço. Quando eu Sim. tenho vergonha de receber dinheiro, porque há um problema com a minha mãe, certeza absoluta. Quando eu tenho vergonha é porque eu acho que o meu conhecimento não é suficiente quanto basta para. Se eu tenho vergonha é porque eu entendo de que o meu consulente, aquele que me consulta, eu não sou capaz de lhe encontrar um caminho para ele. Porque muitas vezes o que é que se passa quando as pessoas chegam à minha conta? O meu terapeuta disse, mas aqui não vou dizer nada, sabia? Você vai ter que encontrar o caminho, não é? Com olhar para mim, não é? Não, o que eu faço é abrir portas. É isso E agora mesmo. tu caminhas. É isso mesmo. E se tu caminhares por algum sítio que eu não concordo, eu vou dizer assim, experimenta. Pode não ser um bom caminho, mas eu estou lá embaixo à tua espera. Mas vai. Essa é que é a finalidade. Abrir portas para que as pessoas Abrir caminhem, portas. né? É isso Para que as mesmo. pessoas possam exatamente encontrar a luz dentro dele. Né? E é muito interessante que quando nós fazemos em termos terapêuticos, eu acho que podíamos comparar à Ilha do Pico, sabias? A Ilha do Pico, quando nós subimos a Ilha do Pico, o que é que se lá passa? agora. Né? Veste lá agora, tu começas a subir, é o teu inconsciente, estás cansado, estás estourada. A meio há sempre uma nuvem, não há? Esta nuvem, o que é? O teu subconsciente. Quando chegas à nuvem não vês nada. Estás ali pendurado, não é? assim Então a uma vida é névoa. isto, né? Onde é que eu estou, não é? É os medos, os traumas. Será que eu quero trabalhar o meu trauma? Será que eu quero trabalhar o meu conflito? Será que eu quero trabalhar a maldade que eu fiz a alguém? É melhor ficar quieto. Estou ali. Mas quando tu és capaz de passar aquela nuvem, tu estás no consciente. Então tu sobes ao teu consciente. E muita gente fica a meio do caminho do nosso consciente. Sabes qual é a área mais importante na Ilha do Pico? É a teta que está lá em cima, porque esse é o teu ego. É E mesmo. é preciso tocar no ego, e o ego tem uma linha invisível que liga o quê? Consciente ou inconsciente. Inconsciente. Então, esse ego é como se fosse o quê? Uma corda de uma viola. Quando tu te deprimes, a corda deprime. No fundo é como, tu deprimes é como se tu tivesses um elástico, pusesse na ponta do elástico 2 molas, ao fim esticasses, ao fim de 8 dias vais lá e todo encolhido. Então é aqui, quando nós estamos deprimidos, o que é que acontece? Ele deprime-se, ok? É mesmo. E agora, o que é que acontece quando fazes um surto psicótico? A linha parte-se, a linha Que interessante. fragmenta-se. Então, como é que tu interessante. reestruturas isto? É a grande caminhada. Saber que dores horríveis é que o meu corpo teve. O que é que a minha alma sentiu para não conseguir ver o caminho. O corpo já não tem caminho. A alma já não tem caminho. Eu já não tenho uma solução. Então eu quebro. Eu fragmento. Estás a Uma ver? psicose é quando nós não olhamos, não é? Para a verdade, para aquilo que está dentro de O que nós. está dentro de nós. Quando não é? resistimos muitas vezes. E depois temos alucinações, naturalmente. Não é? Claro. E quando nós alucinamos, naturalmente, nós podemos ter alucinações, ou são auditivas, ou são visuais, ou seja o que for. O difícil é interpretar essas alucinações. O que é que ela me quer dizer, né? Se tu reparares, né, o primeiro terapeuta cá na história foi Cristo. Né? Podemos ver os terapeutas do deserto. Porquê que o Cristo foi para o deserto? Porque só havia hipócritas, só havia gente que tratava do corpo, ninguém tratava da alma, ninguém tratava da consciência, ninguém tratava da loucura. Então Cristo disse, espera, eu o corpo sei tratá-lo, mas não sei tratar a alma, que é a consciência. Eu tenho que ir ver o que se passa com a alma. Foi para o deserto de 40 dias à água. O que é que ele viu lá? Não viu o diabo, certeza absoluta. O que ele viu foi a loucura, as alucinações auditivas, visuais. Né? E quando acabou essa travessia,
Quem é que o curou na sua loucura? Os mestres, os seus discípulos. Quando ele voltou a si, ele percebeu, agora eu sei o que é loucura. Então ele pôde curar, estás a ver? Sim, sim, E sim, curar é interessante, não é? Porque curar quer dizer amar. Né? Mas amar é das coisas mais importantes, né? Mais simples e mais difíceis ao mesmo tempo, não é? Sim. Porque é a nossa essência, mas nós fugimos dela, ou há uma série de condicionantes que nos afasta desse amor ao longo da vida. E depois de regressar, ou seja, quanto mais longe estamos, mais difícil fica regressar a casa, não é? Porque curar, sabes que vem do latim queiro, quer dizer amar. Ok. Mas também pode ser do tucur, quer dizer amamentar. Eu ou amamento o outro numa relação amorosa, ou curo o outro. Ou cura o outro. Quando eu amamento o outro, eu ponho o outro dependente de mim. Eu posso ser muito narcísico. Para o primeiro alimento, e depois tiro-lhe a comida. E o outro pensa o quê? Amanhã ele vai me alimentar certeza absoluta e até lá eu vou jogando. Então eu vou alternando entre o quê? Entre a mama e o desmame. Ok. Isso cria a dependência, né? Joaquim, já que estamos a falar em mame e desmame, leva-me aqui a um ponto que eu não queria terminar este episódio sem falar sobre isto, sobre os distúrbios alimentares, ou seja, olhando com um olhar sistémico para os distúrbios alimentares. Como é que nós podemos interpretar, por exemplo, uma anorexia ou uma bulimia ou aquilo que seja? Okay. Vamos dividir isto. Eu vou-te dar apenas... penso que foi no primeiro Congresso Internacional sobre Constelações. Tem duas histórias interessantes para tu veres em relação à anorexia, né? Pronto. Tenho uma senhora que no congresso perguntaram-me se eu podia fazer online para o mundo inteiro uma constelação. Eu disse, não tem problemas nenhum. Tinha uma sala cheia, umas 300 pessoas, né? Eu perguntei quem é que queria fazer uma constelação. Uma senhora que levanta a mão e a pessoa vem, só achava de vir até aqui, né? E ela trazia exatamente uma psoríase completa no corpo, sabias? Completa, né? Psoríase normalmente implica que eu tenho que tomar conta da minha pele, eu tenho que ser mais meigo comigo, mas também pode ser uma casca de quem é que eu me defendo, né? Porque o crocodilo também tem essa casca e eu descamo, não é? Uma forma de defesa, né? E quando eu peço para ela colocar quem representava essa psoríase, ela olha e arranja os dentes, como eu nunca tinha visto. E eu daquelas coisas que eu perguntei, não é? E coloca uma raiva como eu nunca vi. Eu disse-lhe assim para o ouvido uma coisa muito simples, não é? Houve um canibal na sua família? E ela disse-me assim para mim, não, sabes, mas sou daqueles países perto da Rússia, onde a minha bisavó teve que comer uma filha para dar de comer aos outros. Uau! A filha dela era anorética. Mais grave do que isso, há 6 meses, e provavelmente tive até alunos de cá que tiveram em Varsóvia. Eu tenho uma senhora que tem uma filha anorética. Esta filha anorética não saía à rua com medo que a comessem, ou com medo que a mordessem. Eu já tinha tido esta experiência anterior. E a primeira coisa que eu lhe perguntei foi esta, né? Alguma pessoa que deu uma filha ou um filho para comer, e eram 5 ou 6 filhas nessa ocasião? Sim, eu tive uma trisavó que fez isto. Esta, normalmente costumamos dizer que é o mais interessante, né? Que é, todas as outras irmãs tinham problemas de culpa enormíssimos. Pois, a culpa aqui é relevante, não é? Então, na geração atual, a outra filha tinha culpas por tudo, porque chovia, porque nevava, porque comia, seja o que for, né? Pronto, tinha aqui uma segunda anorexia. Pronto. Se tu quiseres ver, podemos ver também porque é que eu sou, no fundo, tenho aqui uma bulimia, não é? Podemos também olhar cá para trás, para o campo, né? O campo diz-nos, a maior parte das vezes temos alguém que passou muita fome. Se passou muita fome agora, qual é a mensagem que eu transmito aos filhos e aos netos, né? Tens de guardar comida, e a pessoa guarda a comida. Agora podemos ver isso de outra forma também, correto? Sim. Tudo tem a ver com a alimentação, tem a ver com a mãe. Exatamente. E temos que perceber, não é? Nesta bulimia, não é? Normalmente, qual é a relação que a mãe tem com a filha? Qual é a relação que esta própria mãe tem com a comida, que às vezes é muito igual, não é? O que é que acontece com esta mãe em relação à filha, não é? Eu tenho mães que, por exemplo, que quando se está a trabalhar a bulimia, chegam a encher o frigorífico de comida das filhas. Pois. Né? Agora, na anorexia, o que é que eu tenho, né?
Normalmente também tinha um problema com a mãe, mas a anorexia é muito interessante, é perceber a relação que ela teve com o pai. Normalmente ficam tão magras, para intelectualizar a relação com o pai. Exatamente. E tem por norma mães que muito rígidas, né? As Sim. cuecas ficam assim, os talheres ficam Sim. assim, né? Estão assim. Sim, sim, E por sim. conseguinte tem sempre a ver com a mãe. Mas isto é tudo a dizer coisas que são... Sim, não há regras, eu sei. Não há regras, estás a ver? Há mil Pronto. fatores que Naturalmente, a podem... primeira coisa que há, eu aconselho há 40 anos, quando comecei as constelações, já quase mais, 78, né, que eu comecei até com, levava as pessoas para lá, uma espécie de psicodrama e cadeiras que havia 4 ou 5, né? E quando as pessoas vinham, né, naturalmente, as pessoas vinham, mas primeiro tinham uma consulta antes. Eu entendo, não há nenhuma constelação que não deva ser feita uma consulta antes. Eu tenho que saber na consulta qual é o problema. A partir daqui, a pessoa está preparada para ir para a constelação. E eu posso chegar à constelação colocando o problema e não vai por ali. Ok? Mas sabendo o problema, eu posso olhar para a cebola e perceber onde é que eu vou descascar. E às vezes a pessoa não tem um problema com a mãe. A gente chega lá, quando coloca a mãe, alguém que representa que não vai nada para o problema com a mãe. Aquilo vai para uma avó, vai para uma bisavó, vai para uma trisavó. Mas ter uma consulta antes é importante. Ir à constelação também e ter uma consulta depois. Para perceber como é que eu vou processar. Porque numa constelação, o que é que tu trabalhas, né? Tu trabalhas 3 níveis. Primeiro, aquele que coloca o tema, ele vem constelar o inconsciente dele. E quando acaba a constelação, às vezes até nem se lembra de nada, porque ele trabalhou o inconsciente. Certo, estás a ver? sim. Eu até digo, não pense mais nela, tá bem? Só volta a fazer outra constelação daqui a 6 meses, não venha antes, não vai ficar mais desarrumado. Os representantes, o que é que estão a trabalhar? Estão a trabalhar problemas que têm muito a ver com eles. Estão a trabalhar o subconsciente. Então o que é que ele tem que perguntar? Para que é que eu entrei nesta constelação? Quem está sentado, que está também dentro do campo, o que é que ele tem que fazer? Porquê é que eu não entrei na constelação? Temos um porquê para quem está sentado, um para quê para quem está lá dentro a trabalhar o consciente, o subconsciente, de fora o consciente. E falar no campo, eu tenho uma história que eu comecei a contar, por causa do campo morfogenético, né? Porque há um constelador, não vou dizer quem é, que veio uma constelação em Leiria e de momento para outro ele entrou ao mesmo tempo que eu, perguntou-me assim para mim, eu sou constelador, eu fiz o curso, disse com quem é, agora tens curso de 20 horas, o meu curso tem 600 horas, né? Eu tenho curso de 100 horas, e ele disse-me para mim, né? Tratou-me o senhor professor, eu disse, não, o senhor professor, subi de categoria, ao menos tratam-me por tu, né? Subi de categoria, diz-me assim, como é que você abre o campo morfogenético? Como é que abre o quê? Como é que abre o campo? Olha, quando me deixava a fechadura, abri o campo. Mas eu paguei 400 euros para me ensinar os sinais para abrir o campo morfogenético. Disse, meu Deus. Pois. Gravíssimo, estás a ver? Pronto. E como tal, o campo está sempre aberto. Eu quando for no metro, ele também o campo morfogenético está aberto. Claro. E por falar em campo, né, só para tu veres um conjunto de termos que eu vou vendo, né, eu estive numa constelação em Varsóvia. Ele fez o círculo. Eu, por norma, costumo de encostar algumas cadeiras bem à parede, né? Deixo ficar só uma que não está bem encostada, porque eu delimito o campo. Né? Quem sai daquele lado lá tem problemas, no fundo, de exclusões complicadas. Né? E a gente vai lá trabalhar. E este constelador, o que é que ele fez? Um círculo, mas deixou muito espaço cá atrás. E, provavelmente, a meio da tarde, né? Numa constelação, o que é que se passou? 2 pessoas saem para lá para fora, para a exclusão. E ele foi falar com as pessoas no sítio da exclusão, sabias? A constelação estava no mesmo sítio há mais de 20 minutos. Ele não saía de lá. Estava dentro do campo. Foi interessante porque eu tive nas calmas que me levantar, entrar como representante, né? E dizer assim para ele, seria bom que saísse aí dentro e voltasses lá para o outro lado também. Tu estás fora do campo, estás aqui a fazer transferência quando a transferência que são tuas provavelmente, mas estás a receber informações em demasia. Ele quando entrou para dentro do campo as coisas resolveram-se, estás a ver? Por isso o campo é das coisas mais importantes que há dentro do... Né? E o campo é o que traz a resposta, não é? E traz toda a informação. Sim, traz a informação está ali. E mesmo dentro deste campo, né, porque tem um padrão de cultura, traz-te aquilo que é muito mais importante, são os arquétipos. Exatamente, tal e qual. Estás a ver? Sim. Os arquétipos estão dentro do campo. Sim. Agora, como é que eu vejo o arquétipo de mulher completamente diferente do colega? Como é que ele vê o arquétipo de mulher? Como é que eu vejo o arquétipo de mãe? O arquétipo de Deus? Mas ele é universal. Sim. E por isso há uma diferença, eu penso que foi Jung que disse, né, entre o louco e o sábio. É que o louco vem ao inconsciente quando se sobe, enlouquece. Não conseguiu fechar as portas. E o sábio não. O sábio vai lá abaixo. E consegue voltar. Quando ele volta, ele traz toda a informação que o inconsciente tem, coletivo e universal. E a partir daqui, o que é que ele traz? Toda a experiência que vai ser usada neste preciso momento, que vai ser preciso para a evolução da espécie.
Um terapeuta só consegue ir agora ia dizer paciente. Mas pronto, não há paciente, não há Mas criança, não há... consegue ir tão longe quanto vai dentro dele, não é? Sem dúvida alguma. E as pessoas nunca se devem esquecer, né? Ninguém vem a uma consulta por acaso, porque eu também preciso trabalhar com ele o meu Tal e problema. qual. Então, Tal e trabalho terapêutico é um trabalho a dois. Ele trabalha, eu dou sempre muitos trabalhos de casa, as pessoas levam trabalho de casa que nunca mais acaba, estás a ver, durante 8 a 15 dias, né? Mas eu próprio também estou a trabalhar. Sem dúvida. Estou E a os viver. temas que surgem Tem a ver muito têm comigo, com a sua né? vida, Se não eu é? estou num problema económico, neste precisamente, o outro traz-me problemas económicos, eu estou um problema de divórcio, Isso é o outro tão traz problemas... interessante. Ou seja, Super. tudo passa também por aqui. Sim. Esta é a grande verdade, Sim. né? Joaquim, disse-me que tem mais de 20 mil livros, não é? Eu vou-lhe fazer assim uma pergunta difícil, que é, se pudesse recomendar um e apenas um livro ao mundo, qual seria? Eu gosto do Kafka, Do Kafka. A Carta ao Pai. Já li, por acaso já li. Grande livro. Acho que é um livro que eu aconselho sempre. Seja, A Carta ao Pai é das coisas melhores que nós podemos ler e depois fazer uma carta ao nosso pai. No fundo, fazer o jornaling, que é, eu escrevo ao meu pai tudo aquilo que eu senti, tudo aquilo que eu vivi, levar 7 ou 8 dias a escrever e depois fazer a mesma coisa com a minha mãe e queimar e juntar as cinzas e fazer das cinzas o que a Fênix fez, renasceu. Nasceu, tal e qual. É um Muito livro que eu forte. acho que se pode Sim. aconselhar, né? Sem dúvida. E se pudesse deixar uma e apenas uma mensagem ao mundo, qual seria? Eu coexisto com os outros e é na coexistência que o outro que eu aprendo o que é o amor, o respeito e a convivência. E só depois de viver isso eu sei o que é amar, conviver e existir. Espetáculo. Ou seja, é no outro que eu vejo a minha imagem e é com o outro que eu crio a minha imagem única. Só nos sou vemos eu. através dos outros, Sem não é? dúvida alguma. O outro é o meu espelho. É o meu espelho, tal e qual. Joaquim, obrigada por esta conversa tão boa, Eu é que te agradeço que imenso. muito honestamente mudou o meu dia. E O só... meu também, Nur. Obrigada. E um grande abraço à tua mãe. Obrigada. Diz ela que Sim. chegou um Coca-Cola. Ela saberá o que é, não é? E foi muito bom estar contigo. Muito obrigado. Obrigada, por tudo, tá bem? obrigada. Eu é que te agradeço. Muito obrigada.